Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? A graça e a paz do Senhor Jesus a você que está nos assistindo também pelo YouTube. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, falar aos nossos corações, através desse tema tão importante, tão especial, tão maravilhoso, que é a obra da cruz. Nesses dias, não tinha assunto melhor para pensarmos que não a cruz de Cristo. Porque é graças a essa cruz que nós dizemos a cruz de Cristo, mas na verdade ela era nossa. Essa não era de Cristo, era nossa, como a Isabela falou no início. Mas o Senhor Jesus quis tomar essa cruz no nosso lugar, por amor a mim e a você. Porque Ele era o único digno, o único capaz de ser a oferta perfeita a Deus pelo pecado da humanidade. Nenhum homem, ninguém na terra estava apto a esse sacrifício, porque todos pecaram, menos Ele, menos o Senhor Jesus. E pensar nesse assunto enche o meu coração. E eu espero que encha o seu também. Porque nós só podemos celebrar a vida, nós só podemos celebrar a redenção, nós só podemos celebrar a Páscoa, porque Jesus morreu por nós. Porque Ele se dispôs a se entregar no nosso lugar. E quando, assim como foi lido agora há pouco pelo pastor Edgar, essa mensagem, a mensagem da cruz, a obra da cruz, ela parece loucura para os que se perdem. Quando se trata daquelas pessoas que não creem. Eu queria que já fossem passando os slides. Muitos descrentes pensam que a obra da cruz parece ser de derrota e não de vitória, porque não entendem o que de fato Cristo fez por nós e em que posição Ele nos colocou através da sua vitória sobre a cruz. Porque a morte dele não foi uma derrota, foi uma vitória. Vitória sobre o inimigo das nossas almas, vitória sobre o pecado, vitória sobre a condenação, vitória sobre cada um dos aspectos que nós estivemos subjugados por causa do pecado. E quando nós pensamos na obra da cruz, naquilo que Jesus fez ali no Calvário, é importante nós lembrarmos que a obra da cruz, ela tem pelo menos 2 princípios que nós precisamos considerar. Quando se pergunta o que foi a obra da cruz, nós vemos aí 2 princípios. O princípio da substituição e o princípio da inclusão. O que seriam esses princípios? O que seriam esses princípios? A substituição é o Senhor Jesus morrer na cruz no nosso lugar. Gálatas 3,13 diz que Ele foi crucificado, que Ele foi pendurado no madeiro, que Ele recebeu a maldição no nosso lugar, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado ali para receber a maldição que o pecado impunha sobre nós. Ele morreu no nosso lugar. Ele, conforme João disse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão Cordeiro de Deus, para quem ouviu João falar a primeira vez, ficou muito claro. Porque os hebreus, eles estavam acostumados a sacrificarem o cordeiro na Páscoa, relembrando aquele cordeiro que morreu na primeira Páscoa lá no Egito, no lugar dos primogênitos. E depois, ao celebrar a Páscoa, eles sempre sacrificavam um cordeiro que apontava para o Senhor Jesus, que viria muitos anos depois. E mesmo no serviço sagrado no tabernáculo, os cordeiros eram sacrificados no lugar dos pecadores. Eram oferecidos como oferta pelo pecado.
eram oferecidos como holocaustos. Então, para aquele povo da época, era muito clara essa expressão. Quando Jesus é apontado como Cordeiro de Deus, todos entenderam que ele era alguém que iria ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que veio ao mundo, não para cobrir o pecado, como o sangue dos cordeiros faziam, mas Jesus veio para tirar o pecado. Eu gosto de imaginar uma ilustração para essa situação, porque o sangue dos animais que eram sacrificados pelo pecado no Antigo Testamento e que eram sombra, eram sinais do que viria, do sacrifício perfeito de Jesus. O sangue deles era colocado sobre o propiciatório e a Bíblia diz que esse sangue cobria o pecado. Imagina você escrevendo e você erra. Aí você pega um corretivo e passa por cima. Ninguém vê o que você fez de errado, mas fica bem visível que teve um erro ali, não fica? Porque o erro está lá, debaixo daquele corretivo. Agora, na nova aliança, imagina você digitando, e aí você erra, aí você deleta. Alguém pode chegar lá e olhar na tela e falar, teve um erro aqui? Ninguém. O sangue de Jesus, ele deletou os nossos pecados, quando foi derramado naquela cruz. Essa é a obra da cruz. E o princípio da inclusão é o fato de nós sermos incluídos, nós estarmos em Cristo quando Cristo morreu. Isso é algo de fé. Romanos 6,6 diz que nós fomos crucificados com Ele. Foi crucificado com Cristo, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. O princípio, ou melhor, o poder da cruz, ele trata com a ação dos pecados que nós cometemos. Mas esse princípio aqui, o da inclusão, de nós estarmos dentro de Cristo quando Ele foi crucificado, isso fala do poder da cruz. E isso é assunto para amanhã, para o pastor Carlos Arnaldo, não vou entrar nesse mérito. Mas, continuando, o que foi a obra da cruz? A obra da cruz é a solução de Deus para o problema dos pecados. Ao morrer em nosso lugar, Jesus sofreu o castigo que era nosso. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E lá em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram. E todos ficaram destituídos, necessitados, carentes da glória de Deus. Porque o pecado, ele produz morte. Lá em Gênesis, quando Deus disse a Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E ele, não só Adão, mas o casal, comeu. E talvez alguém possa dizer assim, a serpente tinha razão, eles comeram e continuaram vivos. Continua não. Sabe por quê? Porque a morte é separação. E a partir do momento em que eles pecaram, que eles comeram daquela árvore, e com uma motivação maligna no coração, com a motivação de ser igual a Deus, de serem iguais a Deus, eles se tornaram mortos espiritualmente, separados de Deus. Ao ponto de, quando ouvirem a voz de Deus que vinha na viração do dia para ter comunhão com eles, eles se esconderam. E depois, a partir daquele momento, a morte, o princípio da morte passou a reinar no corpo deles também. E foi a partir daí que eles começaram a envelhecer e a adoecer, até chegar à morte física. Mas a morte espiritual já tinha acontecido. E todos nós nascemos debaixo dessa condenação. Todos nós nascemos sob a, vamos dizer assim, sob a semente, a origem adâmica do primeiro homem. Todos nós nascemos em pecado. Por isso que não tem dificuldade nenhuma para uma criança fazer coisa errada. Você não precisa ensinar o seu filhinho pequeno a beliscar, a morder,
a chutar o coleguinha. Você não precisa ensinar essas coisas. O contrário, é necessário ensinar. Mas essas coisas não. Porque a natureza pecaminosa faz parte da humanidade. E foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para resolver esse problema para nós, nas nossas vidas. E Jesus sofreu o juízo. Como eu falei, a morte, ela afetou o homem por inteiro. Ela afetou o espírito, que tornou o espírito, que é o nosso ponto de comunhão com Deus, tornou o nosso espírito separado de Deus, afetou a alma. Porque a alma do homem, a partir do pecado, ela se tornou ferida. Aí começaram a aparecer os problemas de alma, as angústias, as mágoas, os ressentimentos, a ira, a inveja, a soberba. Tudo isso é doença da alma, que misturado com o princípio pecaminoso que atua no corpo, na carne, vira também pecado, vamos dizer assim. E o pecado atingiu também o corpo. O nosso físico passou a sentir dores, a sofrer por causa da ação do pecado. E aí, quando nós pensamos na obra da cruz, o Senhor Jesus, ele foi punido, sim, pelos nossos pecados, no nosso lugar, e ele foi punido nesses 3 níveis. A dimensão tríplice do homem foi contemplada naquela cruz. Sabe lá na cruz, quando Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele estava experimentando o juízo no Espírito. Porque ele, que sempre teve comunhão com o Pai, naquele momento ele experimentou a separação do Pai. Porque ali na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados. E Deus, em sua santidade, não podia manter comunhão com o Pai, com o Filho, naquele momento em que ele recebeu sobre si os pecados da humanidade. Naquele momento, Jesus experimentou o que nós experimentamos antes da nossa redenção. A separação de Deus. E eu fico imaginando, Jesus, que sempre teve uma comunhão perfeita com o Pai, experimentar esse momento deve ter sido muito doloroso, muito sofrido. Mas ele também experimentou o juízo de Deus na sua alma. Porque na cruz, Jesus passou por humilhação, por vergonha. Ele sofreu angústia, ele sofreu desprezo. O sentimento, as emoções, são partes da alma. A mente é parte da alma. E o Senhor Jesus, ele foi zombado, cuspiram nele, zombaram dele com palavras tipo, se você é mesmo filho de Deus, desce daí, da cruz. Ele poderia fazer isso, e ele não o fez por amor a nós. Então ele sofreu na alma, a vergonha. Pensa, Jesus, que é santo, sendo despido diante de todos, diante de homens, de mulheres, de todos aqueles que estavam ali presenciando a crucificação. Porque ele não foi crucificado cheio de vestes, cheio de roupas. Ele foi despido, ele foi exposto. Isso tudo foi juízo sobre a sua alma. E ele sofreu também juízo no corpo. Ele recebeu a punição em cada um dos seus membros. A sua cabeça, que recebeu uma coroa de espinhos, ela estava ali recebendo o juízo, que era meu e que era seu. Porque a nossa mente é que nos conduz ao erro. É na nossa mente que nós geramos, vamos dizer assim, o pecado. Mas a cabeça do Senhor Jesus foi punida com uma coroa de espinho no nosso lugar. Ele, que nunca experimentou o prazer transitório do pecado. Porque, vamos ser honestos, pecar não é necessariamente algo ruim. Se fosse, ninguém era tentado a pecar. Pecar traz prazer para a carne. E Jesus sofreu essa injustiça
do nosso ponto de vista, porque ele mesmo não usufruiu desse prazer momentâneo que o pecado dá para a carne. Ele não experimentou nada disso, mas ele recebeu na própria carne a punição, o juízo de Deus. As mãos ágeis para praticar o mal foram pregadas na cruz. Não as mãos dele, as minhas, as suas. As nossas mãos representam as nossas obras. E as mãos do Senhor foram crucificadas, foram pregadas ali naquela cruz. Os pés ligeiros para irem por caminhos de desobediência também foram punidos, também foram traspassados. Quem nos leva até o lugar da prática do pecado são os nossos pés. E os pés do Senhor Jesus sofreram o juízo, foram punidos, foi crucificado. Mas quando a gente pensa na dureza da cruz, no sofrimento da cruz, talvez alguém poderia até perguntar: por que Jesus teve que morrer na cruz? Será que era mesmo necessário? Será que não dava para dar um jeitinho? Nós, né? Nós brasileiros, nós gostamos de dar um jeitinho, ou de imaginar um jeitinho. Só que Deus é justo e não existe jeitinho para burlar os princípios que Ele mesmo estabeleceu. O pecado levantou uma grande barreira entre Deus e o homem. E devido ao pecado, o homem sofreu 4 consequências. E essas consequências, elas só poderiam ser resolvidas mediante o sacrifício de Jesus. Qual que foi a primeira consequência? A ira de Deus. Por causa do pecado, Deus, que é santo, Ele não pôde ter mais comunhão com o homem que Ele criou em amor. Quando a gente pensa na ira de Deus, não é a ira de Deus necessariamente contra o homem pecador, mas contra o pecado que separou a criatura do Criador. E a ira de Deus, ela precisava ser, vamos dizer assim, satisfeita, ser corrigida. Porque o homem ficou debaixo dessa ira por causa do pecado. O segundo problema que o pecado trouxe, a segunda consequência que o pecado trouxe, foi uma dívida. Como eu já citei anteriormente, em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, todo o que peca precisa pagar pelo que fez. E o pagamento é a morte. Então, todos nós tínhamos uma dívida para com o Senhor, para com o nosso Deus. E essa dívida, ela levou-nos à escravidão. A escravidão, não só de Satanás, mas também do próprio pecado. Lá em Efésios 2, 1 e 2, diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E depois, na sequência, ele mostra que esses delitos e pecados nos colocaram como escravos do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o inimigo se achou senhor do homem por causa do pecado. O homem se tornou escravo. E, como já falei anteriormente, por causa do pecado, o homem experimentou, eu estou falando do homem, mas eu não estou falando do sexo masculino necessariamente. Estou falando da humanidade. O ser humano experimentou a morte espiritual. Lá em Gênesis, Deus disse que morreria. E em Efésios 2:1 diz que nós, por causa dos nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos. Aos olhos de Deus estávamos mortos, porque estávamos separados dele. Como eu disse, morte não é aniquilação. Quando alguém morre, essa pessoa não deixa de existir. Ela apenas é separada. No caso da morte física, ela é separada do mundo físico, não do mundo espiritual. Então, a morte é separação. E a morte espiritual é a separação de Deus. Por isso, era necessário
que Jesus fizesse o que ele fez, por amor a nós, para nos colocar de novo na posição que Deus desejou desde o princípio que nós ocupássemos. E aí, a obra da cruz, ela traz muitos benefícios para nós. Benefícios esses que nós vamos recebê-los pela fé. Eu queria te convidar a ler comigo Efésios 2. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 19. Abriram? Efésios 2, versículo 13, diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Esse texto nos mostra uma posição maravilhosa que o Senhor Jesus nos colocou por causa do seu sacrifício. Eu queria citar apenas alguns dos benefícios que nós podemos notar nesse texto lido. Em primeiro lugar, nós fomos aproximados de Deus pelo sangue de Cristo, é o que diz o versículo 13. E por que isso? Eu falei inicialmente que o pecado gerou uma separação, gerou uma parede de separação. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É por isso que quando a gente está em pecado, a gente não tem muito ânimo ou coragem de orar. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos em pecado, nós não temos fé o suficiente para receber de Deus. De acordo com o texto de Isaías 59, não é porque a mão de Deus está encolhida, não é porque Ele não possa socorrer, não é porque Ele não possa atender, é porque há essa parede de separação. O pecado constrói essa separação. E por causa do sangue que Jesus derramou na cruz, essa parede foi derrubada. Já não há mais essa parede de separação. Não há mais separação entre nós e o nosso Deus. E simbolicamente nós podemos ver esse livre acesso à presença de Deus através do véu do templo, que se rasgou de alto a baixo no momento da crucificação de Jesus. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do santuário se partiu de alto a baixo. Interessante notar que partiu de alto a baixo, porque foi uma ação do alto, foi uma iniciativa de Deus. Foi Ele quem tomou a iniciativa de abrir, de rasgar esse véu que fazia separação. Esse véu, simbolicamente, ele separava o homem de Deus, porque ele separava o lugar santo do santo dos santos. Lá no Santo dos Santos, era onde ficava a Arca da Aliança, que era o lugar da presença de Deus, o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para levar o sangue da propiciação pelos pecadores, para expiar os pecados do povo. E esse véu, ele não rasgou porque ele já estava velho, porque estava fininho. Antigamente eu imaginava véu, eu pensava numa coisa fininha, transparente, igual um véu de noiva. Não é isso, irmãos, não é. Era uma cortina muito grossa, espessa, que era
impossível, humanamente falando, alguém chegar lá e rasgar simplesmente. Se você ler a construção do tabernáculo e depois a construção do templo, você vai ver que os tecidos que foram usados para tecer aquele véu, aquela cortina que separava o lugar santo dos santos, era algo resistente, não era algo que ia rasgar assim como obra do acaso. O próprio Deus rasgou aquele véu. Porque a partir daquele momento da morte de Jesus, Deus não estaria mais ali no Santo dos Santos. Deus iria ter uma nova residência. Sabe qual é? O nosso coração, o nosso espírito. A partir do sacrifício de Jesus, nós poderíamos ter comunhão com Ele. É por isso que quando nós nos entregamos ao senhorio de Cristo, nós nos tornamos um com Ele. Nós passamos a ser habitação de Deus. Nós passamos a ser morada de Deus. O templo já não é mais aquele lugar lá físico. O templo agora somos nós, eu e você. Nós somos o lugar da presença de Deus. O nosso corpo passou a ser templo do Espírito Santo. E foi isso que Jesus fez. Por isso ele precisava ser morto, para que houvesse reaproximação. Para que não houvesse mais essa separação entre nós e Deus. Outra coisa, nós fomos reconciliados. No versículo 14 diz que nós fomos reconciliados com Deus, porque o pecado gerou inimizade entre o homem e Deus. Não havia comunhão, não havia amizade. Deus continuava nos amando, mas não havia comunhão entre nós e Ele. E a Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que o sangue de Jesus, Ele fez a paz, Ele trouxe paz entre nós e Deus. Outra coisa que o versículo 15 diz, é que foi cancelada a dívida. Lembra que eu falei para vocês que o pecado, lá de Romanos 6, mencionado em Romanos 6, 23, gerou sobre nós uma dívida, e essa dívida ela foi cancelada. Foi cancelado todo o escrito de dívida que havia contra nós. Eu queria ler Colossenses 2, 14 e 15, porque ele fala isso bem claro. Abre lá. Colossenses 2, está pertinho aí de Efésios. Diz assim, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o aonde? Fala bem alto. Encravando-o. Onde que o Senhor Jesus encravou o escrito de dívida? Aquela nota promissória. Talvez os mais jovens não conheçam isso, né? Mas nota promissória é um papel que garantia que você devia alguma coisa. Jesus pegou aquela nota promissória do nosso pecado e encravou na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E aqui mostra que a cruz não foi uma derrota, foi um triunfo. Jesus triunfou daqueles que nos oprimiam na cruz. E lá no versículo 19 desse texto que nós lemos, de Efésios 2, diz que nós fomos inseridos na família de Deus. Nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Lá em João 1,12 diz que todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a cruz de Cristo nos transformou do status de criatura a filhos. Somos filhos de Deus. Não somos filhos por merecimento, não merecemos. Somos filhos por pura obra da graça de Deus. Somos filhos porque o Senhor Jesus, que antes era o unigênito de Deus, o primogênito de Deus, se tornou aquele que seria o modelo, o mais velho de muitos filhos e filhas para Deus. E como parte, como membros da família de Deus,
nós só somos parte, nós só somos filhos de Deus, porque nós estamos numa posição espiritual inigualável. Nós estamos em Cristo. E aí, considerando essa situação, essa condição, que nós estamos em Cristo, e a Bíblia diz que nós estamos nele, nos lugares celestiais, nós temos muitas bênçãos decorrentes dessa condição de estarmos em Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos justificados. Você sabe o que significa ser justificado? Significa que você não precisa de lançar mão da sua justiça própria. Você já foi feito justo, você já foi feita justa. A justiça de Deus foi imputada a nós, ou a justiça de Cristo foi imputada a nós. Lá em Romanos 5:1, diz que nós fomos justificados por Cristo Jesus. Nós somos justos. Não porque nós fizemos tudo certinho, mas porque Ele, que viveu uma vida justa, Jesus viveu uma vida santa, Jesus cumpriu toda a lei. E Ele pagou por todos os nossos pecados. E quando nós fomos colocados em Jesus, a justiça dele passou a ser nossa. Sabe, lá em Gálatas 5:17, acho que é isso mesmo, Gálatas 5:17, deixa eu conferir aqui. Não, é 5:21, desculpa. Gálatas 5:21. Desculpa, gente, eu troquei tudo aqui. Não é nada dessas referências que eu citei. Deixa eu encontrar aqui. Sim, é 5:17 mesmo, mas não é Gálatas. É 2 Coríntios e está até aí na transparência, né? Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, em Cristo, nós não somos mais condenados, pecadores. Nós somos sim passivos de pecar, mas agora nós somos justificados, nós fomos feitos justos, somos nova criatura. As coisas velhas passaram. Em Cristo Jesus nós somos perdoados. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Lá em Isaías 53, Isaías, tendo uma visão do Cristo crucificado, ele vê como Jesus recebeu no nosso lugar toda a punição, no espírito, na alma e no corpo. Ele fala que não havia nele aparência nem formosura. Na verdade, na cruz Jesus estava deformado, porque ele tinha sido muito espancado, muito ferido. Aquela coroa que colocaram na cabeça dele, espetou a cabeça dele. Ele apanhou no rosto. Ele levou chibatadas que rasgaram a carne dele. Tudo isso gerou inchaço, sujeira. É lógico, aquela aparência ali na cruz não era nada formosa. E Isaías fala, não havia nele beleza alguma, nada que nos atraísse.
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E aí ele diz, o castigo que merecíamos, hoje nos traz a paz porque nós temos paz. Nós não precisamos ter medo de sermos punidos, porque ele já foi punido no nosso lugar. Por isso, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E em Jesus, em Cristo Jesus, nós somos regenerados, nós fomos gerados de novo. Nós que antes éramos nascidos só da carne, agora nós somos nascidos do Espírito. Jesus, falando a Nicodemos, ele disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque ele estava falando do novo nascimento. Cada pessoa que se entrega ao senhorio de Jesus, ela nasce de novo, ela é regenerada. E em Cristo nós somos regenerados. Em Cristo Jesus, nós somos transformados em santuários do Deus vivo. Santuários, morada do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 6:16, diz, não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Que o Espírito de Deus habita em vós? Então, agora que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura, nós somos regenerados, nós somos abençoados. E tem tantas outras vantagens, tantos outros privilégios que nós podemos considerar que a obra da cruz nos trouxe. A nossa redenção em Cristo Jesus, ela abrange aspectos passado, presente e futuro. Passado porque no dia em que nós nos entregamos a Jesus, nós nascemos de novo, nosso espírito foi recriado, foi regenerado. Presente porque a nossa alma ela está sendo transformada, ela está sendo restaurada. Ainda não está 100%, né? Porque se você considerar que a alma, o nosso eu, fala de mente, vontade e emoções, você há de concordar comigo que ainda existem algumas emoções que não são muito santas. Ainda tem algumas vontades que não é exatamente a vontade de Deus. Ainda tem alguns pensamentos que não são pensamentos totalmente de acordo com a palavra de Deus. Mas você também vai concordar comigo que a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções, hoje, estão bem melhores do que quando nós nascemos de novo. É ou não é? Nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. E esse é o aspecto presente da nossa redenção, da nossa salvação, da obra da cruz em nós. E por que futuro? Porque o último, vamos dizer assim, o último aspecto da nossa natureza triuna, que é o nosso corpo, ainda não passou por nenhuma transformação. Quem nasceu de novo, gordo, continuou gordo por algum tempo, talvez continuou para sempre. Quem era magro, talvez continuou magro. Quem era negro, continuou negro. Branco, continuou. Ninguém mudou. Eu não mudei porque eu nasci de novo fisicamente. Mas esse corpo também, Deus tem planos para ele. Ele será glorificado. Glória a Deus. Ele vai ser glorificado. Esse é o aspecto futuro da nossa redenção. Nós vamos habitar num corpo de glória, igualzinho àquele que Jesus ressuscitou dos mortos. Se não pelo arrebatamento, será na ressurreição, mas nós seremos glorificados. Isso é resultado da obra da cruz. O pecado, ele trouxe danos para o nosso espírito, alma e corpo. Mas a obra da cruz, a salvação em Jesus, ela traz restauração completa no nosso espírito, alma e corpo. Como tudo que Deus faz, Ele faz perfeito e Ele faz de dentro para fora. A gente, às vezes, costuma fazer as coisas de fora para dentro, mas Deus é de dentro para fora. Ele começou lá do nosso íntimo. Ele começou mexendo naquilo que gerava comunhão com Ele, no nosso espírito. E Ele está trabalhando na nossa alma e, por último, irá agir no nosso corpo. E
Quando nós pensamos nisso, concluindo tudo isso, quando nós consideramos a grandeza da obra de Cristo, quando nós consideramos os benefícios que a obra da cruz trouxe para nós, diante de tantos benefícios efetuados por Jesus na cruz do Calvário, como não abraçarmos tão grande salvação? Assim, podemos afirmar que nos apropriamos de cada um desses atos gloriosos de Cristo mediante a nossa fé em sua obra redentora na cruz. E aí, eu quero finalizar te fazendo uma pergunta. Você já está em Cristo? Você já experimenta todas essas bênçãos que eu citei, de estarmos em Cristo, de ser regenerado, de ser nova criatura, de ser membro da família de Deus, de ser filho de Deus, de ser justificado, de ser santificado? Você está em Cristo? Não basta você dizer, eu acredito lá no sacrifício de Jesus, eu acredito que Deus é bom e tudo, mas a minha pergunta não é se você acredita, é se você está em Cristo. Estar em Cristo fala de você ter nascido de novo. Só quem um dia tomou a decisão de aceitar o senhorio de Jesus sobre a sua vida, de reconhecer-se pecador e entregar-se a Ele, crer em Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, e declarar isso, confessar isso diante dos homens. Só quem fez isso experimentou o novo nascimento. Se você não fez isso ainda, agora é a hora. Eu quero pedir, o pastor Oquimim vai cantar uma música, e enquanto você ouve essa música, se você souber e quiser cantar junto, pode fazê-lo. Mas eu quero que, se você que está assistindo, se você ainda não tem convicção de que você está em Cristo, eu quero que você ouça essa música e que você se renda totalmente a Ele, porque Ele é digno. Lá na cruz, Ele nos comprou, Ele pagou o preço de sangue pela minha vida, pela sua vida. Ele merece que nós nos rendamos inteiramente a Ele. Ouça essa música, medite. Você que está aqui, abaixe a sua cabeça, considere a grandiosidade da obra da cruz. Não é simplesmente um enredo de filme, não é simplesmente uma peça teatral muito encenada todos os anos na época da Semana Santa. Não é só isso, é muito mais. Considere a grandiosidade da obra de Cristo. Considere a grandiosidade do que aquela cruz fez por mim e por você. Considere a grandiosidade dos benefícios. E se você já se rendeu a Cristo, agora é hora de agradecê-lo. Agora é hora de Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz.
conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus recebe adoração. Se você, ao ouvir esta música, decidiu render-se inteiramente ao senhorio de Jesus, eu quero te convidar a repetir esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que a obra que o Senhor realizou naquela cruz também foi por mim, pela minha vida. Eu reconheço que sou pecador, que necessito da tua redenção. Eu quero, Senhor Jesus, eu quero me render ao teu senhorio. Eu quero me render a ti. Eu quero te convidar para ser o meu Salvador, para ser o meu Senhor. Eu quero experimentar ser nova criatura. Senhor Jesus, eu quero ser justificado. Eu quero ser perdoado dos meus pecados, Senhor. Eu quero ser vivificado. Senhor Jesus, eu quero ser regenerado. Eu quero me tornar a habitação de Deus, santuário de Deus. Senhor Jesus, entra na minha vida, habita o meu coração. Faz de mim templo do teu Santo Espírito. Eu te peço, Senhor. Amém, ó Deus. Senhor, eu quero te louvar, Paizinho, pela tua obra redentora. Eu quero te louvar porque o Senhor disse sim diante da cruz. Eu quero te louvar porque lá no Calvário o Senhor não retrocedeu. Eu quero te louvar porque lá, ó Deus querido, no Getsêmani, o Senhor disse: faça-se a tua vontade, ó Pai, não a minha. Eu quero te louvar, porque o Senhor disse: está consumado. Eu quero te louvar pela redenção, pela salvação. Eu quero te pedir, ó Deus, que a tua palavra encontre lugar no coração de cada pessoa que esteve ouvindo. E que o teu Espírito esteja gerando, nesse momento, filhos e filhas para ti, ó Deus. Aumentando numericamente a família de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor.